Só que aí começaram a vir as primeiras estratégias que funcionaram pra gente ter um retorno bacana. E o primeiro estratégia certeza que foi essa aí que o Kai acabou de falar, que foi essas parcerias que a gente fez. A gente procurou pessoas da nossa área que a gente conhecia, que a gente tinha de alguma maneira algum tipo de contato mais fácil pra fazer o convite pra elas ajudarem a gente nesse processo. Nossa primeira ideia depois do livro, que foi o fiasco, né? A gente já tava engatilhando um segundo produto que seria um pouco mais complexo, né? Porque eram 10 módulos? 8? Na real, esse aí foi o primeiro, né? Depois veio o livro, só que a gente não acabou o primeiro. Exato. Primeiro, que a gente... Que era tão complexo que ele foi encaminhando. Eram 12 módulos, no meio do caminho virou 6, no meio do caminho não aconteceu. Nesses módulos, cada módulo tinha 12 aulas. E cada módulo era meio que temático, assim. Então, os primeiros 3 módulos eram um pouco mais introdutórios, era para as pessoas mais sedentárias, que queriam começar o exercício físico, colocar na rotina. E depois entravam outras pessoas. Então, a gente chamou personagens daqui, inclusive o nosso querido amigo... Esqueci o nome dele. Falei isso aqui. Eu não faço ideia de quem você tá falando. O Rafa Setem. Rafa Setem. Que a gente descobriu que mora perto também. Incrível, todo mundo mora perto em Limeira. A gente gostava muito do trabalho dele aqui. Então a gente tinha convidado ele pra fazer o 4º módulo, que seria o módulo, tipo, meio que... O primeiro módulo sem a nossa cara, né? E aí eu gravei, deu tudo certo, foi super legal. A gente já tinha gravado também... A gente já tava pensando em gravar módulo de lutas, módulo de dança e trazer pessoas pra cá. Porque querendo ou não, se a gente trouxesse pessoas, elas seriam nossos parceiros, venderiam nosso produto e as pessoas iam comprar. Teria mais visibilidade também, né? Meio que ia virar um efeito cascata, né? Esse efeito dominó que a gente tava falando. Era uma ideia genial na teoria. Pra conseguir vender mais e mais, né? Então as pessoas conseguiam fazer cupom de desconto, fazer questões promocionais. E aí a gente conseguiria, teoricamente, vender milhões. Conversamos com muita gente, mas qual que foi o problema dessa estratégia? Todo mundo tava começando ali. Foi o início da pandemia, né? Sim. E se você começa com um negócio que pra gente, que, como eu disse lá no começo sobre os afiliados, pra nós dois, que éramos os principais produtores do curso, daquele treinamento, não era fácil, porque era tudo meio que ali no breu, né? A gente não sabia como que as coisas aconteceriam. Como é que uma pessoa que tá começando assim como a gente vai se dedicar tanto a ponto de um produto, um treinamento que elas nem é delas e que elas nem sabem se realmente iriam acontecer? Conversamos com muita gente, várias pessoas toparam, gostaram da ideia, mas na prática as coisas não são tão simples assim no começo, né? Não são coisas tão fáceis de acontecer. Isso a gente tava em Limeira ainda. Foi no final de 2018. Na verdade, você tava em Campinas, eu comecei... Não, final de 2019. Eu comecei a gravar. Então a gente já tinha começado a ter essa ideia, há muito tempo. Eu passava horas e horas editando esses módulos. Nossa senhora, como... Meu Era computador... perrengue, hein? Provavelmente meu computador pifou por causa disso também. Porque ele passava horas e horas editando e ele tava editando com meu celular, que eu gravava só com o celular. E era um negócio muito bruto. Muito pesado, que era em 4K. Então meu computador ele já tava naquelas lá. E aí não aguentou editar. Foi péssimo. Foi triste, hein? E tava nessa questão de transição, tudo. Então, tipo, tudo isso começou a calhar da gente falou, mano, a gente não vai conseguir terminar esse módulo. A gente gravou. Porque a gente chegava em São Paulo, a gente gravou um módulo na cozinha, cara. Porque a gente falava assim, a gente consegue treinar em qualquer lugar de casa. Só precisa ter um espacinho pra você trabalhar. Eu falei, por que a gente não grava na cozinha, então? Pra, tipo, meio que intensificar essa justificativa. Cara, o módulo da cozinha ficou sensacional. Ficou divertido, ficou super legal. Morri naquele dia. A gente gravou um módulo na casa do Pedro. Do Pedrinho, lá em que doou os 10 reais aí. Foi muito bonito também. Salve, ficou Pedro. Super legal. Cara, foi várias coisas e a gente nunca conseguiu colocar isso. Ficou maneiro. A gente tem inclusive os vídeos editados aí. Se alguém aí de fora quiser receber um videozinho aí, chama aí que eu mando como é que ficou bacana. Tem pelo menos 4 módulos? 3 módulos? 3 eu tenho certeza. Tem 3 módulos editados, bonitinho, certinho. Só que um tem 10 aulas só, eu não sei porquê. Eu perdi 2. São 2 com 12 e um com 10, certeza. E o 4 precisava editar. Acho que era isso. E eu ainda tinha o do Rafa Setem, né? Que tinha do Rafa Setem. A gente não conseguiu editar também. Rafa, você não tá aí, mas...
Então isso, tipo, acabou dando outro baque na gente e a gente não conseguia entrar num consenso, assim, de como a gente ia colocar os nossos produtos, nosso serviço em prática. E nisso a gente só produzindo conteúdo todo dia. Era maçante, assim. Tipo, a gente fazia um vídeo, eu tinha que fazer outro post. Era publicação live. Não, isso que a live veio depois, né? Então, tipo, a gente Nem começou... então, né? Foi o primeiro semestre. Sim, mas, assim, demorou um pouquinho pra gente começar a fazer as lives, né? E aí a gente pensou assim, cara, se a gente tem 3 módulos prontos, beleza, a gente tem 3 módulos prontos, ok, vamos deixar desse jeito que tá, é o que a gente tem pra agora. Vamos tentar trabalhar o que a gente tem pra agora. Querendo ou não, são 3 módulos, 12, 24, 34 exercícios, porque um tem 2 a menos, né? Então são 34 aulas, e aí fala assim, vamos soltar esses módulos devagar, porque como a gente quer trabalhar com público sedentário, vamos começar a soltar o primeiro módulo, que é um pouco mais introdutório, aí a gente solta o segundo, solta o terceiro no terceiro mês, então a gente tem 3 meses para produzir os outros módulos, certo? Total. E aí nisso a gente fala assim, por que a gente não junta os exercícios que a gente tá fazendo, nosso treinamento, com alimentação? E querendo ou não, a gente sabe que alimentação e treinamento físico são os melhores aliados para você ter uma vida mais saudável. Não só querer, independente do seu objetivo, se é emagrecer, se é ganhar massa muscular, alimentação e treinamento físico são aliados. Então a gente falou, vamos trazer alguém da área de Nutri que a gente confia. Nisso apareceu uma pessoa, a gente nem entrou em contato com ela. Você lembra disso? Você não lembra disso, quem, né? da Gabi? Não. Que não entrou em contato, não lembro. A Nerissa entrou em contato com a gente. A Nerissa Oliveira. Verdade. A Help. Grande parceira. Quando a gente tava tendo essa ideia, quem veio falar com a gente foi ela. Tipo, a gente só tava tentando pensar, colocar no papel Foi primeiro. bem na época mesmo, E foi bem na época que ela veio falar com a gente. Falou que tava gostando do nosso Instagram, tava gostando do nosso projeto e queria ver se conseguia fazer uma parceria, tudo. Aí o Rafa falou, cara, por que a gente não junta então isso aí, sabe? A gente ajuda vocês. Aí, na época a gente já tinha pelo menos uns 1.500 seguidores, alguma coisa assim. Eu acho que a gente já tinha parceria com a Camila. A gente tinha parceria Camila com a Camila Venturini. Primeira parceira. Só que aí a gente pensava assim, pô, acho que a Camila não é formada, né? Ela pode Era dar bem dicas. controlado, Ela assim. pode dar dicas, ela pode dar algumas dicas de receita também, alguma coisa assim, mas ela não pode passar. Não pode prescrever nenhum. Limitava os projetos profissionais naquele momento, né? A Camila, inclusive, que se formou. Acabou de se formar, ela só tá. Eu vi um stories dela falando que só tá esperando o CRN sair pra ela começar a atender. De fato. E aí, na época, a Nerissa, a Help, ela apareceu assim, ajudou muita gente, muito mesmo, porque querendo ou não, a Nerissa, ela falou assim, cara, eu conheço uma amiga minha que ela é instrutora de pilates, fisioterapeuta, que ela adora essa parte de mídias sociais, ela tá começando a investir um pouquinho mais nisso, na imagem dela, tudo, talvez ela goste dessa parceria. Cara, foi uma das melhores parcerias, porque querendo ou não, a Gabi era uma pessoa... A Gabi Cantarelas, pra quem não conhece. Veio por causa da Nerissa. Exatamente. Então a gente fez com... Foi uma dupla, um plus. Socorro, né? Doação de socorro. Acho que é isso. Se eu não me engano, a Gabi, ela é de Bragança, mas ela tem alguma relação com Socorro. Ou ela mora em Bragança e é de Socorro. Alguma coisa assim. E aí, então, a Gabi, que a gente conversou com a Gabi, ela super topou, achou super legal. Daí a gente falou, cara, viu, por que você não... A gente não faz uma live... Cara é vírgula. Cara é minha vírgula, né? Por que a gente não faz uma live em conjunto? Você passa uma aula de pilates e vamos ver como é que dá, o que acontece, né? Tipo, a gente depois faz umas lives também de informação, tudo. A gente faz esse collab, que chama nas redes sociais. A gente faz esse collab e aí a gente acaba trocando um pouquinho de seguidores, tudo, as pessoas acabam te conhecendo e a gente conhece algumas pessoas de você. E isso acabou, tipo, sendo uma mão na roda pra gente. Nosso produto, então, acabou virando esses treinos que a gente já tinha gravados, né? A gente fez uma plataforma bonitinha na Hotmart e lá tinha tanta parte de assessoria da Nerissa na parte de nutricional, porque como ela era a única que tinha CRN, ela era a única que podia ir um pouquinho mais a fundo em relação a isso, né? E era mais responsável também.
E a Gabi, além dela ser fisioterapeuta, instrutora de Pilates, ela também trabalhava com Mindfulness, com Pilates, né? Então ela trabalhava muito essa parte psicológica da pessoa também. Trabalhando com exercícios de respiração, com exercícios de calma. Então isso já ajudou bastante. A gente meio que juntou os 3 pilares da saúde. Então, tipo, a parte física, a parte nutricional e a parte mental no nosso produto. Foi um produto teoricamente completo. E a Nerissa e a Nerissa não, a Lívia e a Camila ajudavam também com e-books de receitas. Com e-books. Então uma fez um e-book de receitas de jantar, né? Tinha café da manhã, almoço e janta. Tinha uns 3. Então a gente dava esse produto todo pra pessoa por 47 também. Era uma mensalidade, R$47. Porque aí a por gente ia mês. soltando mais exercícios, ia ter mais vídeos de assessoria, ter mais vídeos de motivação, não motivação, né, mas de mindfulness, né? Eu falar motivação e mindfulness é coisas totalmente diferentes, tá, gente? Vou virar coach aqui agora. Então, Nada contra. era algo super, tipo, a gente falava que era Netflix do fitness, né? Uhum. E era uma coisa que a gente gostava bastante. A gente conseguiu criar um grupo legal a partir desse trabalho. Não foi algo assim, tipo, explodiu de vendas, Não. mas foi algo que a gente conseguiu criar um grupo muito legal. E um grupo que a gente conseguia interagir bastante, né? Mais o Rafa, eu ficava mais no backstage, mas o Rafa e as meninas, eles interagiam demais no grupo, tipo, os alunos contando das melhoras, falando assim, eu já não consegui treinar, e a galera, tipo, motivando, falando, não, tudo bem, tipo, aconteceu isso comigo também semana passada, e foi, tipo, super difícil. Foi um trampo muito maneiro. Foi muito legal. Em questão de retorno financeiro, deu, mas assim, não era o principal. Mas o que a gente criou de grupo ali foi uma coisa muito interessante para a questão de relacionamento humano mesmo, mas principalmente para a questão de entender mais clientes, de entender como que funciona um grupo funcional, como as pessoas elas criam cultura para um grupo. Inclusive a gente fechou esse grupo no final do ano. A gente já vai chegar nessa fase, mas uma dessas alunas hoje faz consultoria comigo, então a gente consegue, se eu não me engano, ela faz consultoria comigo e faz pilates com a Gabi e capaz de fazer nutricionista com a Nerissa. Então, foi um grupo assim que gerou uma conexão muito forte, que foi muito bacana, que me deu muitos insights também, né, para futuros produtos, para futuros trabalhos. Foi uma coisa bem bacana de se fazer e deu super certo. E o plano de venda para esse produto foi uma coisa que para mim foi um super sucesso, porque a gente não investiu nada e a gente fez uma ação de uma semana com uma técnica que se chama venda meteórica. Quem quiser procurar aí, tem um vídeo gratuito top. Esses nomes, eu acho muito engraçado. Eu também acho engraçado, mas esse tipo de venda é fabuloso. Inclusive tem muita gente que faz muita grana com isso. E a gente fez assim no teste, sem saber se ia dar certo ou não. É uma estratégia de venda e vendemos ali 5 nomes de cara. Inclusive no final do grupo a gente tinha 8 alunos, 9 alunos entre idas e vindas. E então, se você for ver, a grande parte veio dessa semana que a gente fez a venda inicial. Acho que o máximo que a gente teve foi umas 15. De nomes diferentes a gente vendeu uns 15, mas aí tinha gente que ficava um mês e saía. Uhum. E querendo ou não, tipo, acho que essa foi a parte mais gratificante de ver, tipo, acontecendo mesmo. Tipo, parecia que ali começou realmente a dar os frutos que a gente tava imaginando. E aí, tipo, a gente pensou em criar o segundo grupo, pensou em várias outras coisas pra tentar alavancar, né, tudo isso. Calma aí que estão ligando pro Rafa. Rolou uma ligação ao vivo. E aí, isso já fez a gente querer pensar e já querer dar o segundo passo, não sei o quê. Só que a gente sabia também que tinha muita coisa, assim, pra conseguir organizar em relação a isso e tentar deixar um pouquinho mais bonitinho, né? A gente queria dar o segundo passo sem terminar o primeiro direito, né? Então, acho que esse é o momento que a gente tá agora, acho. Uhum.